Responsabilidade civil do Estado. A obrigação de indenizar e os limites da responsabilidade estatal. A responsabilidade civil do Estado é um dos pilares fundamentais para assegurar que a administração pública responda por danos causados a terceiros. Trata-se de um conceito que reflete a necessidade de proteção dos direitos dos cidadãos e a observância de princípios como justiça e equidade. No Brasil, a responsabilidade civil do Estado é regida pelo princípio da responsabilidade objetiva, que obriga o Estado a indenizar os danos causados por seus agentes, independentemente de dolo ou culpa. Este modelo de responsabilidade visa garantir que os cidadãos sejam compensados por danos sofridos em função de atos administrativos ou omissões do poder público. No contexto da responsabilidade objetiva, o Estado é responsabilizado pelos atos de seus agentes no exercício de suas funções, ainda que estes não tenham agido com intenção ou negligência. Assim, a vítima de um dano causado por ação ou omissão estatal precisa apenas provar o nexo causal entre o dano sofrido e o ato do agente público, sem necessidade de comprovar a culpa do servidor envolvido. Esse modelo confere uma proteção significativa aos cidadãos, pois simplifica o processo de indenização e proporciona uma maior segurança jurídica. Apesar da objetividade, a responsabilidade civil do Estado não é ilimitada. Existem situações em que a obrigação de indenizar pode ser afastada ou atenuada. Entre essas situações, destacam-se a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, o caso fortuito, a força maior e o fato exclusivo de terceiros. A culpa exclusiva da vítima, por exemplo, ocorre quando a própria conduta do indivíduo é a causa única do dano, sem qualquer relação com a atuação estatal. Neste caso, o Estado não é obrigado a indenizar, pois a responsabilidade recai inteiramente sobre o próprio cidadão. O caso fortuito e a força maior também são elementos que podem eximir o Estado de responsabilidade. O caso fortuito se refere a eventos imprevisíveis e inevitáveis, enquanto a força maior envolve situações em que, mesmo sendo previsíveis, não podem ser evitadas, como fenômenos naturais de grande impacto. Em ambos os casos, a ideia é que o Estado não pode ser responsabilizado por situações que escapam completamente ao seu controle ou capacidade de resposta. Assim, em desastres naturais como terremotos ou enchentes, desde que o Estado tenha tomado medidas preventivas adequadas, não há responsabilidade civil. Outro ponto relevante é o fato exclusivo de terceiros. Quando o dano é causado exclusivamente por uma ação de terceiro, sem qualquer envolvimento do agente público ou do serviço prestado pelo Estado, o ente estatal não tem responsabilidade pela indenização. Nesses casos, a vítima deve buscar a reparação diretamente com o terceiro responsável pelo dano, pois o Estado não pode ser responsabilizado por atos de indivíduos que estão fora do seu controle. A responsabilidade civil do Estado abrange as pessoas jurídicas de direito público, como a União, os Estados e os municípios, assim como pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos. Entre essas estão incluídas empresas públicas e sociedades de economia mista, desde que atuem na prestação de serviços públicos. Concessionárias e permissionárias de serviços públicos também estão sujeitas à responsabilidade objetiva, pois, ao exercerem atividades delegadas pelo poder público, assumem a obrigação de responder pelos danos que possam causar aos usuários desses serviços. Um exemplo prático de responsabilidade civil do Estado ocorre em situações de acidentes causados por veículos de transporte coletivo, como ônibus. Se o veículo, operado por uma concessionária de transporte público, se envolve em um acidente que resulta em lesões ou morte de passageiros, o Estado pode ser responsabilizado, uma vez que a empresa concessionária age em seu nome. A vítima ou seus familiares têm o direito de buscar indenização, e a empresa, por sua vez, tem a obrigação de compensar os danos causados, já que está vinculada ao dever de segurança no serviço prestado. Ainda no contexto da responsabilidade civil, existe o direito de regresso. Esse direito permite que o Estado, após indenizar a vítima, proponha uma ação contra o agente público que tenha agido com dolo ou culpa, buscando ressarcimento pelos valores pagos na indenização. O direito de regresso é uma ferramenta importante para a administração pública, pois evita que o Estado suporte, sozinho, os custos de atos irregulares de seus servidores. Além disso, atua como mecanismo de controle, incentivando os agentes a exercerem suas funções com diligência e responsabilidade. Esse direito de regresso, no entanto, só pode ser exercido se ficar comprovado que o agente público agiu com dolo, intenção de causar o dano, ou culpa, negligência, imprudência ou imperícia. Por exemplo, se um policial, ao abordar um cidadão, utiliza força desproporcional, resultando em lesões,
e essa atitude for considerada culposa, o Estado pode ser obrigado a indenizar a vítima e, posteriormente, cobrar do policial o valor pago, desde que comprovado o desvio de conduta. Outro aspecto importante é o princípio da continuidade do serviço público, que demanda que o Estado mantenha a prestação dos serviços públicos de forma ininterrupta e eficiente. Quando falhas no serviço público resultam em danos aos cidadãos, como a interrupção de energia elétrica ou falta de atendimento médico em hospitais públicos, o Estado pode ser responsabilizado. Contudo, se essas falhas ocorrerem devido a fatores externos, como greves de trabalhadores ou desastres naturais, a responsabilização do Estado pode ser flexibilizada. A jurisprudência brasileira também estabelece que, em alguns casos, a responsabilidade do Estado pode ser discutida no âmbito judicial. Em processos de grande repercussão, como desastres ambientais ou problemas de infraestrutura que causam danos em larga escala, os tribunais analisam criteriosamente a atuação do Estado e a possível existência de culpa ou omissão que contribua para o dano. Um exemplo é o rompimento de barragens de mineradoras, onde o Estado é avaliado em sua responsabilidade pela fiscalização e regulação das atividades que, caso negligenciadas, podem resultar em tragédias. Por fim, é fundamental destacar que a responsabilidade civil do Estado é uma garantia do cidadão contra abusos e falhas na prestação dos serviços públicos. Ao assegurar o direito de indenização, o Estado reafirma seu compromisso com a proteção dos direitos e com o dever de exercer suas funções de forma ética e eficiente. Contudo, o equilíbrio entre responsabilidade e isenção de culpa, conforme as circunstâncias, é essencial para que a administração pública não seja onerada injustamente por fatores que estão fora de seu alcance. Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!